No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre honorários advocatícios. O que são, quando são devidos, quais os valores e muito mais. Eu sou Eric Mazzoni e você está no canal Advogado Responde. Já deixe o seu like e inscreva-se para apoiar o crescimento do canal. Honorários são os vencimentos devidos aos profissionais liberais. É o pagamento pelo serviço prestado. Na área jurídica, há dois tipos de honorários: os honorários contratuais e os honorários sucumbenciais. Os honorários contratuais são aqueles que foram combinados no ato da contratação do serviço. Ou seja, quando o cliente contrata um advogado para propor uma ação, redigir um contrato, enfim, é negociado um determinado valor por aquela prestação de serviço, seja aí um valor fixo mais um percentual, ou somente um percentual do êxito no final do processo. Já os honorários sucumbenciais são os honorários que, em uma ação judicial, o juiz determina que aquele que perdeu o processo pague ao advogado de quem ganhou a ação. Esses honorários sucumbenciais são calculados com base na condenação ou no valor da causa. E quando os honorários contratuais são devidos? Esses honorários são sempre devidos, pois decorrem da prestação de serviço, independente se o advogado ganhou ou perdeu a causa. É óbvio, se você combinou com o advogado que ele receberia somente um percentual do valor da ação após a conclusão do processo, caso ele tivesse êxito na ação, e não houve êxito nessa ação, você perdeu essa ação, não haverá nenhum valor a ser pago. Porém, se houve a determinação, se houve a pactuação de um valor fixo, mais um percentual ou apenas um valor fixo, esses são sempre devidos, mesmo que você venha a desistir da ação ou a contratar um novo advogado. Já os honorários sucumbenciais, diferente do que muita gente pensa, não é o reembolso ao cliente daqueles valores que ele desembolsou a título de honorários contratuais. Os honorários sucumbenciais são uma espécie de bônus que o juiz determina o pagamento ao advogado de quem ganhou a causa por ter sido vitorioso na defesa do processo. Os honorários sucumbenciais são devidos ao advogado e não ao cliente do advogado. E os valores dos honorários? Existe algum valor fixo? Como que funciona? Na verdade, não existe uma tabela de valores pré-determinados para uma ação. O advogado, ao lhe dar o valor de uma ação, ele vai levar em consideração a complexidade da causa, o valor do patrimônio que está sendo discutido, o provável tempo que essa ação vai demorar, a sua especialidade na área, dentre diversos outros fatores. A OAB, e aí cada OAB de cada estado tem uma tabela específica, mas a OAB ela regula o valor mínimo que o advogado pode cobrar. Ou seja, abaixo daquela tabela, o advogado que cobrar um valor inferior ao que está determinado estará praticando infração ética e pode inclusive perder o seu direito de advogar por cobrar abaixo daquele valor. Respeitado esse valor mínimo estabelecido pela OAB, o advogado pode apresentar o valor que entender devido pela sua prestação de serviços. A única restrição que existe é que em caso de ações onde se pleiteia uma condenação, é que o advogado ele não pode ganhar mais do que o seu cliente. E uma ação que a parte contrária está sendo condenada a 10 mil reais, por exemplo, o advogado não pode ganhar mais do que 5 mil reais decorrentes dessa ação. Mas essa é a única restrição de teto ao advogado. Então ele tem o mínimo, que é o valor que a tabela da ordem impõe, e o máximo é que ele não pode ganhar mais do que a parte vai ganhar. Nas ações onde não se discute valor de condenação, nas chamadas causas sem valor material, não existe restrição aos valores cobrados pelo advogado. Você tem alguma dúvida ou alguma sugestão sobre o tema de hoje? Deixe nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like. Você não é inscrito? Inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que o vídeo novo for postado. Obrigado!